O professor fez aí uma expedição, né? A Divina Expedição pela Paz, até o norte do país. Tem uns vídeos aí no YouTube. Eu não acompanhei na hora, mas eu vi depois como é que foi. Então, foi levar o yoga e a meditação, né, para as partes assim mais necessitadas do norte do país. A gente queria saber um pouco como é que foi essa experiência e se houve resistência das pessoas de receber, mesmo de graça, o yoga. Sim, essa expedição foi um dos milagres da pandemia, né? Desse processo. Nesse processo de solidariedade, de contribuição solidária, nasceu a Expedição pela Paz. Esse motorhome foi comprado ali em contribuições e eu saí sozinho. A esposa autorizou, em comum acordo, sem conflito. Eu saí sozinho, saí de casa dia 1º de janeiro de 2022, dia do meu aniversário, 60 anos. A ideia nasceu dessa vanaprasta. O professor dizia que as pessoas aqui no Brasil e no Rio costumam se aposentar e passam a ter uma vida vanaprasta. Em vez da vanaprasta, passa a ter uma vida vanaprasta. Aí eu me lembrei disso e falei, olha, eu vou unir as duas coisas. Vou levar o yoga para a praça. Nos meus 60 anos, vou fazer essa saída da família por um tempo para viver oferecendo serviços de maneira voluntária e sair. Diversas coisas aconteceram. Primeiro, eu peguei muita chuva, que dificultou muito ao ofertar as aulas nas praças. Mas ainda assim, conheci pessoas, eu fui fazendo contato com as cidades que eu chegava, eu buscava de maneira online, professor de yoga, alguém fazia contato e dei aula em alguns espaços. Nos espaços de yoga, a recepção foi sempre muito boa. Nas praças públicas, eu observei que o aspecto confiabilidade, o aspecto confiança, eu não sei avaliar se a questão da religiosidade, a questão do o público evangélico é muito grande, né, por aí fora, né? Eu não sei avaliar se isso era um fator, mas ficou bem claro que precisava de um tempo para as pessoas confiarem e conhecerem o que tinha a ser oferecido. Então, os lugares onde eu passava e ficava um dia, 2 dias, era difícil oferecer. Junto com isso, eu dava aula online. Então, eu não dependia de um público na praça para eu dar aula, porque eu botava meu celular e dava aula online. Então, quando chegava gente para fazer aula junto, ótimo. Quando não chegava, eu dava aula do mesmo jeito. Então, eu não ficava engessado em ter um público para dar aula nas praças públicas. Aquele era o meu lugar para dar aula para os alunos online. E aí eu comecei a observar que se eu ficasse uma semana começando a me relacionar com as pessoas chegavam. Mas antes de confiar, não. Isso foi muito interessante. Então, por exemplo, em Porteirinha, foi uma cidade de Minas que eu fiquei bem uns 10 dias, apesar de eu ter pego chuva, muita chuva, aconteceu aula na praça, aconteceu aula numa academia também, onde eu dei, inclusive, curso de treinamento respiratório, mas as aulas na praça aconteceram, porque já tinha uma relação de confiança. E também entrevistei pessoas da cidade, também foi alguma coisa bastante interessante. O que eu tenho a dizer? Há uma receptividade, o yoga tem um ótimo nome. O yoga foi plantado com as portas são abertas para o yoga, mas é preciso gerar uma relação de confiança. Isso foi a minha principal observação. Então,
eu acho que o yoga vem permeado com a ética, sabe? Quando se percebe que a ética, o caminho correto está presente, as portas estão abertas. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? Rajaya